Caros alunos, ainda nas técnicas de purificação de líquidos, nós vamos falar hoje sobre destilação a pressão reduzida. Neste gráfico aqui nós temos a pressão de vapor de um líquido em função da temperatura. No caso aqui, esse líquido é água, tá? Então, reparem que a pressão de vapor da água vai aumentando gradativamente com o aumento da temperatura. Se pensarmos numa destilação feita a pressão ambiente, quer dizer, com um sistema aberto, então no balão de destilação vocês têm o líquido, no caso aqui a água, né? E numa dada temperatura, esse líquido, esta água, tem uma pressão de vapor que está representada por este vetor e que é menor do que a pressão ambiente. Mas é claro que se a gente for aquecendo este líquido, for aquecendo a água, a pressão de vapor vai aumentar. Vai chegar uma temperatura em que a pressão de vapor se igualou à pressão ambiente. Quando isto acontece, a água entra em ebulição. Ou seja, as moléculas que passaram por estado de vapor, elas conseguem abandonar o recipiente, porque a pressão de vapor agora ela é igual à pressão ambiente. Muito bem, no caso da água, se tivermos a nível do mar, se tivermos pressão de 760 milímetros, olhando esse gráfico, 760 milímetros é atingido quando a água está a 100 graus Celsius. Então dizemos que o ponto de ebulição normal da água é 100 graus Celsius. Nesta temperatura, a pressão de vapor da água é igual à pressão ambiente local. Muito bem. Se nós tivermos um sistema de destilação fechado para a atmosfera e conectado a uma bomba de vácuo, obviamente depois nós vamos comentar sobre esta bomba de vácuo, mas esta bomba de vácuo ela vai retirando ar de dentro da aparelhagem, de modo que a pressão externa, que antes era a pressão atmosférica, vai ficando menor. Então nós estamos abaixando a pressão externa, entre aspas, né? A pressão sobre o líquido. Então, nesse caso, se nós temos uma pressão diminuída, a pressão de vapor vai se igualar à pressão sobre o líquido numa temperatura menor do que quando esta pressão tinha que atingir uma pressão bem maior, que era a pressão externa atmosférica. Olhando, por exemplo, neste gráfico aqui, se nós tivermos uma pressão interna não mais de 760 milímetros, porque nós fechamos e fizemos vácuo, removemos ar de dentro. Vamos supor que a pressão agora dentro da aparelhagem é só 100 milímetros de mercúrio. Então, a pressão de vapor da água vai alcançar 100 milímetros de mercúrio quando sua temperatura for 50 graus Celsius. E o sistema entra em ebulição agora a 50 graus Celsius. Bom, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu consigo destilar água a 50 graus Celsius desde que eu reduza a pressão dentro do sistema para 100 milímetros de mercúrio. E se eu reduzir mais ainda, eu consigo destilar uma temperatura menor ainda. Bom, é claro que se você tem um líquido orgânico que tem um ponto de ebulição muito alto, vamos supor 200, 250 graus Celsius, você poderia tentar destilar este líquido à pressão ambiente. Ou seja, você deveria aquecer a 250 graus. Mas como vocês sabem, substâncias orgânicas expostas ao ar, o ar tem 20% de oxigênio, a 250 graus, normalmente acabam se decompondo, acabam oxidando.
Você tem temperatura alta, você tem oxigênio do ar, pode até pegar fogo, pode queimar, pode ter uma oxidação violenta. Mas se você consegue fechar o sistema, colocar uma bomba de vácuo e abaixar a pressão, você vai conseguir destilar esta substância, destilar este líquido, a uma temperatura bem inferior aos 250 graus que você precisaria se a pressão fosse atmosférica local, quer dizer, pressão, se o sistema estivesse aberto. Então, uma vantagem grande de uma destilação feita sob pressão reduzida é a possibilidade de destilar substâncias que têm ponto de ebulição muito alto numa temperatura bem menor. E isso pode evitar decomposições por dois motivos. Primeiro, porque você aquece menos, e segundo, porque a concentração de oxigênio dentro do balão de destilação, dentro da aparelhagem onde está o líquido, é bem menor, porque a pressão diminuiu. Você tem menos moléculas de ar e, portanto, você tem proporcionalmente menos oxigênio. Muito bem. Como eu posso saber mais ou menos, qual vai ser a temperatura de destilação de um líquido quando eu aplico um vácuo, uma pressão reduzida? Então, existem nomogramas como este que vocês estão vendo, que, embora não sejam muito precisos, mas eles dão uma boa ideia de qual vai ser a temperatura esperada de ebulição, e para isso basta você conhecer qual o ponto de ebulição normal, a 760 milímetros de mercúrio, e qual a pressão que você quer usar na destilação. Então, aqui, só como exemplo, neste eixo aqui, você tem a pressão que você vai usar na sua destilação. Neste eixo aqui, você tem o ponto de ebulição normal, ponto de ebulição a 760 milímetros de mercúrio. E o que você faz é unir, você pode pegar uma régua e unir a pressão que você quer usar na destilação, então neste exemplo aqui 30 milímetros de mercúrio, com o ponto de ebulição a 1 atmosfera, a 760 milímetros de mercúrio. No caso aqui, esse exemplo aqui é a anilina. Então a anilina tem um ponto de ebulição 184 graus a 760 milímetros de mercúrio, e eu estou querendo saber qual vai ser o ponto de ebulição se eu destilar a uma pressão de 30 milímetros. Então é só unir esse ponto de 30 milímetros com 184, que é o ponto de ebulição normal, e neste eixo aqui eu consigo ler qual vai ser o ponto de ebulição nesta pressão de 30 milímetros. Como vocês podem ver aqui, dá 85 graus Celsius. Bom, eu disse para vocês que isso não é absolutamente preciso, pode ter variações, porque isso foi construído a partir de uma média de pontos de ebulição observados a várias pressões de várias substâncias. Se você tem líquidos formados por moléculas que formam pontes de hidrogênio, enfim, que interagem entre si, o ponto de ebulição observado ele é um pouco maior do que esse que você consegue determinar por esse nomograma. Da mesma forma, se for um líquido totalmente não associado, um líquido formado por moléculas completamente apolares, você talvez vá observar um ponto de ebulição um pouco menor. Mas isso dá uma boa ideia, de qual vai ser a temperatura de ebulição que você vai ter para o seu líquido quando destilado na pressão que você escolheu. As bombas que tem nos laboratórios, eles variam, obviamente, dependendo da qualidade do modelo da bomba, mas em muitos laboratórios tem bombas que conseguem fornecer uma pressão tão baixa quanto 0,01 milímetros de mercúrio e vão até, obviamente, a pressão atmosférica local.
Então, aqui se escolheu 30 milímetros para destilar, no caso, a anilina, não é? Que tem ponto de ebulição 184, e com isso a destilação pode ser feita a 85 graus Celsius. Agora, pode ser que algum aluno resolva destilar a meio milímetro. Então aqui é 0,5 milímetros de mercúrio. Já que a bomba consegue, não é, fornecer este vácuo, então por que não abaixar mais a pressão para trabalhar numa temperatura mais baixa? Vejam que se a pressão for meio milímetro de mercúrio, se a gente unir este ponto com 184, nós vamos descobrir que esta anilina ela vai destilar nesta pressão a 25 graus Celsius. E isso não é conveniente no laboratório. Por quê? Porque o condensador, onde os vapores devem condensar, ele é refrigerado normalmente a água. Água a temperatura ambiente. Se nós estamos numa condição de pressão em que o líquido que vai destilar, não é, tem ponto de ebulição praticamente temperatura ambiente, ele não vai condensar. Vocês não vão conseguir condensar e coletar ele no balão. A não ser que circule em água gelada, a não ser que mergulhem o balão coletor numa mistura de gelo e com água, enfim. Vocês têm que baixar muito a temperatura de tudo, senão esta anilina não vai condensar e vai parar no trape ou na bomba. Então, não é uma boa escolha, né? Não é assim que quanto menor a pressão, melhor. Depende, né? Se você acaba chegando em pontos de ebulição muito próximos à temperatura ambiente ou abaixo disso, não é conveniente para ser usado num laboratório. Então, esse nomograma ele pode ser inclusive útil para você ter uma ideia de que pressão escolher em função de que temperatura que você quer alcançar no ponto de ebulição. Em termos de equipamento, é o mesmo que a gente já viu para destilação simples ou para destilação fracionada. Então vocês têm o balão de destilação, tem ou não esta coluna de fracionamento, cabeça de destilação, onde vocês podem pôr o termômetro para medir a temperatura dos vapores que destilam, um condensador para condensar os vapores e aqui um balão coletor, ou se quiserem vocês podem ter aqui, depois eu posso mostrar um coletor de várias frações, onde vocês conseguem colocar vários balões e com isso ir mudando conforme a destilação vai seguindo. Vocês podem mudar o balão coletor sem ter que interromper o vácuo, sem desmontar a aparelhagem. Eu tenho aqui algumas fotos, né? Então veja bem, aqui vocês têm a aparelhagem montada, então o balão, aqui a cabeça de destilação, o condensador, é uma peça só, né? Então você encaixa aqui, você tem o termômetro e você refrigera o condensador com água, e aqui vocês têm um coletor de frações que permite conectar 3 balões de uma vez, o que te permite fracionar, né, em 3 frações o que você está destilando sem precisar interromper o vácuo. Aqui tem uma aproximação, né, desse coletor de frações, que também a gente chama de vaquinha, né? Uma vaquinha com 3 tetas, né? Eu consigo ligar aqui 3 balões. Reparem nesta oliva. Essa oliva aqui é onde nós vamos fazer o vácuo. Então, quando você destila sem pressão reduzida, você deixa aberto aqui. Então, a pressão dentro da aparelhagem é a pressão atmosférica local. Você pode até colocar um tubo secante para não entrar umidade, mas a pressão é a pressão atmosférica. Agora, quando você destila a vácuo, quando você destila a pressão reduzida, você vai conectar aqui uma bomba de vácuo, né? Então, essa mangueira que está conectada, ela vai até a bomba de vácuo, certo? Reparem a posição do bulbo do termômetro, quer dizer, todos os vapores que
vão entrar no condensador, eles devem passar e molhar o bulbo do termômetro. Se você deixar o bulbo muito alto, você vai medir uma temperatura errada. Existem vários modelos de bombas de vácuo. Essa aqui é uma que nós temos no nosso laboratório. Tá, uma bomba elétrica que você liga e ela faz um vácuo. E eu não vou explicar aqui nesta aula como é feita a linha de vácuo, quais são os cuidados que a gente deve tomar. Isso vocês podem ver mais tarde. O que é importante aqui é que na linha de vácuo tem um manômetro. Eu tenho um instrumento que me permite medir qual a pressão que a bomba produziu e que está sendo encaminhada aqui para a aparelhagem. Então aqui tem uma piscina de mercúrio dentro de um tubo, tem um tubo interno. E conforme vai fazendo o vácuo, essa coluna de mercúrio vai descendo. E reparem que aqui tem uma escala já em milímetros. Então 10, 20, 30, 40, 50 milímetros. Milímetros do que? De mercúrio. O líquido aqui é mercúrio. Então, para medir a pressão, basta ver qual a diferença entre a coluna e o nível da piscina. Essa diferença aqui, já em milímetros, é a pressão que você tem na sua destilação, porque você ligou a bomba de vácuo. Uma coisa que eu gostaria de comentar é a função entre pureza e custo, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai deixar muito claro isso. Vamos pensar no nitroetano. Vamos supor que em algum processo nós precisamos de nitroetano. Ele é um dos reagentes, enfim, é um dos solventes, é um dos materiais que eu preciso comprar e vou usar no processo. E olhando o catálogo Aldrich, que agora é Merck, né? Eu vejo que existem dois modelos, quer dizer, são comercializados dois nitroetanos e o que muda é a pureza. Então um deles tem 96% de pureza, sendo que a maior impureza, quer dizer, os outros 4%, são de 2-nitropropano, um CH2 a mais aqui. E tem também o nitroetano, 99,5% de pureza. Quer dizer, esse nitroetano é mais puro do que este. Aqui você tem 3,5% a mais. Vejam que nitroetano é um líquido, ponto de ebulição 114 a 115, e, portanto, a purificação pode ser feita por destilação, uma das técnicas mais comuns para purificar líquidos. E eu fui atrás do ponto de ebulição do nitropropano, que é a impureza que tem no nitroetano não totalmente puro. Ele tem um ponto de ebulição de 120 graus. Se vocês compararem 120 graus com 115 graus, a diferença é 5 graus. Se vocês assistiram à minha aula anterior, de destilação simples e fracionada, eu cheguei a mostrar para vocês esta tabela que mostra que o número de pratos teóricos necessários numa coluna de fracionamento em função da diferença entre os pontos de ebulição do que você quer separar. Então, por exemplo, uma diferença de 4 graus Celsius requer 50 pratos teóricos, ou seja, uma coluna já grande, né? É muito eficiente. É como se você destilasse 50 vezes em seguida, uma destilação, depois a outra, depois outra, e vai destilando o destilado 50 vezes. Bom, isso significa o quê? Isso significa que se você tem apenas 5 graus de diferença, você vai ter que ter uma coluna muito eficiente. Isso implica em perdas, quer dizer, você tem o custo da coluna, você tem perdas, você tem mão de obra, você tem energia, tudo isso entra no custo, né?
E é interessante comparar quanto custa o nitroetano com 96% de pureza e quanto custa o nitroetano com 99,5% de pureza. Os preços estão em dólar, estão aqui do lado. Vamos comparar 100 gramas com 100 gramas, tá? Então, o 96%, um frasco com 100 gramas, custa aproximadamente 20 dólares. Se eu quiser 100 gramas aqui, preciso comprar 2 frasquinhos de 50, eu vou gastar por volta de 400 dólares. Então, 400 dólares e aqui 20 dólares. É uma diferença de 20 vezes. Então, o nitroetano com 99,5% de pureza custa 20 vezes mais do que o nitroetano com 96% de pureza. Justamente pelos motivos que eu falei. Então, isso precisa ser pensado muito seriamente, especialmente se você está trabalhando numa empresa, numa indústria, porque custo é essencial. Se você optar pelo produto mais puro e pagar 20 vezes mais, e se o concorrente usar o produto 20 vezes mais barato e conseguir chegar num produto final aceitável, não é? Para aquilo que vai ser usado, ele é aceitável, apesar de não ser tão puro, você não vai conseguir colocar no mercado, você não vai conseguir vender o seu produto. Então, pureza custa caro. Precisa sempre avaliar se de fato é necessário, qual a pureza mínima que você precisa, né? E sempre fazer um estudo do custo, né? Muito bem, então é isso que eu queria apresentar hoje sobre destilação a pressão reduzida. Muito obrigado pela atenção.